Deputada, a senhora talvez seja uma das pessoas presentes aqui hoje com mais propriedade para falar da importância da economia do mar, porque a senhora tem a lei que estabeleceu a economia do mar como uma política pública e, mais recentemente agora, criação do selo azul. Eu queria que você falasse sobre esses dois assuntos. Olha, primeiramente parabenizar a Facerj também, todos os parceiros, como a Uniswan, a Bemar, não é? A própria Cenemar, que é a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar do Estado, nosso governador Cláudio Castro, que também é um grande apoiador desse eixo econômico do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que a minha iniciativa, né, a lei, ela foi sancionada em 2021, estabelecendo, então, a economia do mar como política de Estado. E o governador abraçou essa causa, criou logo em seguida uma comissão estadual pelo desenvolvimento da economia do mar no estado do Rio de Janeiro, e eu faço parte dessa comissão representando a Alerj, a superintendência e logo em janeiro de 2023, portanto, a secretaria. E a gente vê que esse grande movimento, né, torna então o Rio de Janeiro um estado na vanguarda, né, dos demais estados brasileiros no desenvolvimento dessa política pública. E a gente vibra muito, eu também sou de município litorâneo, que é Angra dos Reis, e que quer ver nosso estado do Rio de Janeiro em pleno desenvolvimento, gerando renda, gerando emprego para a nossa população. E, historicamente, não só o Brasil, né, como os estados litorâneos sempre se voltaram muito, né, voltaram as suas costas para o mar e deixaram de ter um olhar mais cuidadoso pelo desenvolvimento dessa economia, que passa pela maricultura, que passa pela pesca, que passa pela construção naval, que passa pela pesquisa, pela biotecnologia, dentre tantas outras atividades que tanto contribuem, né, para a economia do nosso estado, né, do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz de ter podido participar desse seminário, né, podido participar também, né, de um dos painéis que falou sobre a biodiversidade da Baía da Ilha Grande, uma das baías mais bonitas do mundo, né, que abraça e é abraçada por dois municípios, que é Angra dos Reis e Paraty, e que lá, né, por toda essa beleza da sua fauna, da sua flora, né, das suas belezas cênicas em si, se torna, então, uma mola propulsora para que ali se instale tantas atividades, como porto, marinas, o turismo náutico, né, a construção naval, que temos lá também um estaleiro, a própria usina nuclear. E aí a gente, né, faz parte, né, desse contexto, forma então aí, né, junto com esse grupo, pessoas que vibram muito por essa política pública, e por isso eu fiz questão de permanecer aqui o dia inteiro, porque eu acho que nós somos uma partícula apenas, né, de um conhecimento. Ninguém é dono da verdade, ninguém é sabedor de tudo, e eu acho que é essa troca de experiência que vai fazer com que nós possamos avançar ainda mais, né, dentro da economia do mar sustentável no Rio de E Janeiro. outra iniciativa que foi citada ali é a certificação azul. Sim, o selo azul também tem um projeto de lei desde o ano passado que fala sobre a cultura oceânica e que lá também, né, prevê a concessão do selo Amazônia Azul. E a Facerj, então, ela desenvolveu esse selo azul em parceria com a Cenemar, criando critérios, né, para que essas cidades litorâneas e costeiras possam ser premiadas a partir de iniciativas sustentáveis, né, dentro do desenvolvimento da economia do mar, gerando então um destaque ímpar, né, para essas cidades. Isso vai se tornar então um grande atrativo de turistas e visitantes para essas cidades, porque elas tendem então a implementar, né, atividades voltadas também, né, lógico, para a preservação do ambiente, e aí a gente pensa nas futuras gerações, né, para que elas tenham também qualidade de vida. E uma outra iniciativa, né, que partiu também desse momento foi um projeto de lei que eu já apresentei na Assembleia Legislativa, que fala então do ICMS azul, não é? Porque as cidades, elas são premiadas com o repasse do ICMS ecológico,
né? E aí a gente conhece como ICMS verde, e essas iniciativas, então, que serão implementadas a partir de um desenvolvimento da economia do mar sustentável, portanto, economia azul, também tendem a ser premiados, porque eu acho que iniciativas, né, elas também precisam de investimentos, né? As prefeituras vão precisar investir para ordenamento costeiro, fazer estudos de capacidade de carga das suas praias, dentre outras questões, né, como capacitação de mão de obra em empregos azuis, e isso gera também uma despesa para essas prefeituras. Então, quando você passa a premiá-las, não apenas com um certificado, mas também com um repasse de verba, aí você tende, então, a implementar com mais força ainda essa economia tão pujante do nosso estado do Rio de Janeiro. Nada mais apropriado para um estado que, apesar de ser o terceiro menor do país, tem terceiro maior litoral. Olha, nossa costa é belíssima, né? Eu acho que cada um de nós aqui que saiu desse seminário entende a importância do nosso litoral, mas sempre trabalhamos muito naquela fala do grande potencial. Mas quando se tem um grande potencial sem direção, esse potencial não tem valor. Mas quando passa, então, a se dar uma direção verdadeira com trabalhos efetivos, né, para que isso aconteça, aí eu acho que nós temos aí todas as condições, né, de fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser um grande protagonista na economia do nosso país. Obrigado.